Olá pessoas, sejam muito bem-vindas ao nosso canal Um Botânico no Apartamento. Hoje estamos aqui com Rafael Rigolon, que também é professor. Você é professor de quê, Rafael? Olá pessoas, muito legal estar com vocês hoje aqui. Sou professor de ensino de ciências, ensino de biologia. Ao contrário do que o pessoal pensa, eu não trabalho com isso, não faço pesquisa, né? Não sou botânico. Mas estuda muito a respeito disso, mas né? gosto muito, sou metido a besta a explorar o latim científico, significado, pronúncia, curiosidades. Legal. Então, nesse ponto eu sou um apaixonado, posso me considerar um latinista. Que legal. E você também é doutor? Doutor. Em qual área? De ensino de ciência. Aí, tá vendo? Então estamos aqui com mais um doutor também da área da biologia para conversar sobre isso. Bom, como é que eu conheci o Rafael? Uma seguidora lá do meu Instagram me mandou uma mensagem falando que ela participa de um grupo de orquídeas e que tinha comprado um livro de um professor lá da Universidade Federal de Viçosa, né? Que é onde você trabalha, né, Rafael? E aí ela me indicou esse livro. Gente, assim, fantástico, tá? Pronúncia do latim científico. E aí eu aprendi que eu errei. Sim, tem errata que nós vamos fazer nesse vídeo. Porque eu, como botânico, tenho vontade de querer falar as coisas, né, os nomes científicos, com a pronúncia correta, adequada, né, mais adequada do ponto de vista científico. Então vamos ver alguns dos gêneros ou famílias, todas essas coisas que a gente ouve falar aí nos vídeos de botânica, né, Rafael? Em relação a famílias de plantas. Por exemplo, uma família que eu sempre falo aqui nos vídeos, que é a família Araceae. Essa pronúncia é adequada do ponto de vista científico? É isso mesmo? Como é que funciona? O Samuel, tá adequadíssimo. É. Né? Araceae, acho que seria um erro, um equívoco quando a gente fala Araceae, né? E pronuncia aquele A que está no finalzinho. Mas em latim, Araceae, tá bem adequado. É a família que você mais gosta. Então essa aí pode ficar tranquilo, tá bem Entendi. pronunciado. Então, geralmente, o nome científico, o nome da família, é em latim essa palavra? Latim. Né? Então, a gente tem que pronunciar esse C-A-E, como o A-E tem som de E. É isso mesmo. Então, a gente pode dar uma esticadinha nesse E final, Araceae. Mas falando rápido nas frases, a gente pode falar Araceae, uma leve esticada no final que tá. Agora, tá o que adequado. não seria adequado seria falar Araci, com I no final. Não. Falando de gêneros agora, né? Então, já que a gente está falando da família Araceae, vamos falar de alguns deles. Por exemplo, o gênero Anthurium, que se escreve com esse TH. Tem alguma diferença de pronúncia? Tranquilo, a gente fala como em português. Anthurium. Exatamente. Aí o M do final tem que ser pronunciado, né? Entendi. Agora, por exemplo, se a gente vê um vídeo em inglês, essas pronúncias têm algumas variações? Aí, Samuel, não bate muita coisa não. Entendi. Né? É importante falar para o pessoal aí que o latim ele tem variantes que são regionalizadas e elas todas estão adequadas. Né? Se você pegar uma pessoa, um inglês, um norte-americano para falar o latim, eles vão falar com sotaque inglês. Entendi. E o espanhol vai falar com sotaque espanhol. E nós, né, falamos português, a gente vai puxar para o português. Entendi. Sempre vai ter diferença. O H na nossa pronúncia, ela é sempre, em português, ela sempre muda, né? A gente fala hospital e o H tá lá de enfeite. Entendi. O nosso latim hoje, hora, né? O nosso latim sempre vai ter também um H que tá de enfeite quanto à pronúncia. Ai, meu Deus. Então quer dizer, pessoal, que tem erros aí para eu corrigir, né? Afinal de contas, no vídeo sobre Haworthia e Haworthiopsis, eu disse que o som tinha esse R inglês, né, anglicanizado, então não é adequado. O latim puxado para o inglês vai falar o ha, né? Entendi. Agora a gente não fala. Bom, senão nós teríamos que falar Homo sapiens para nossa espécie. Entendi. E aquele H não é pronunciado, é Homo sapiens. Ou seja, para esse gênero seria então Haworthia e Haworthiopsis. Justamente. Agora pode ser Thiopsis ou Thiopsis, tanto faz. À vontade, né? Entendi. Essas são variantes de pronúncia. O Brasil, a gente fala ti, fala ti, e as duas estão adequadas. Então, antes da gente falar até da pronúncia, como é que é essa história de latim clássico, esse científico que você está falando, que história é essa? Pois é.
O latim, ele tem vários tipos de latim. Não tem uma maneira padrão único ao longo da história. E o latim, na antiguidade, o que a gente chama de latim clássico, ele vai do século II a.C. até 2 depois de Cristo, uns 4, 5 séculos por aí, né? Não é bem definido, mas lá era um tipo de pronúncia. Entendi. Então aqueles poemas dos grandes poetas romanos, os clássicos que o pessoal do latim gosta de estudar, eles têm uma pronúncia própria e adequada para aquela época. Legal. Esse é o latim clássico, né? Agora, quando o Linneu estabeleceu a nomenclatura binomial, que a gente usa para as espécies aí de plantas e animais, aí a gente já fala que é o latim científico. Ok. Veja, já é diferente. Ali no século XVIII, com Linneu, o latim ele já era hiper regionalizado e com algumas características muito próprias. Sim. Né? Então, na minha visão, acho que não compensa falar os nomes científicos, que é uma coisa muito atual, utilizando uma pronúncia que é da antiguidade. Muito antiga, né? E aí, mas algumas pessoas defendem isso. É por isso que você vai ver alguma pessoa dizendo, algum livro se referindo à pronúncia do senécio como senécio. Exatamente. Né? Senécio, porque o C no latim clássico tinha som sempre de K. Sim. Né? Agora, no latim científico, não. Ele é muito parecido com o português. E a palavra já foi até portuguesada, né? Senécio. Entendi. Se você falar em latim, escrever em latim, é inicial maiúscula, em itálico e sem acento. Se você falar senécio em português, tem que lembrar tem que colocar o acento. Isso vale para várias outras coisas. Por exemplo, o G. Também, teoricamente, no clássico teria som de gui, ga, ge, sempre, né? Sempre. Mas a gente pode falar marginatus no latim científico, né? Justamente. Quem defende o latim clássico vai falar marginatus, né? Ou melhor, para ser mais puro, né? Marginatus. Entendi. Além disso, R, já que aproveitando que você falou. Isso. O gênero rosa. Eu vi até uma postagem sua lá no perfil Nomes Científicos do Instagram, né? Você perguntou lá qual que era o nome adequado daquele gênero. Aliás, tinha até o epíteto específico, eu não lembro agora qual era. Mas era rosa, né? E aí, eu já fiz uma errata de um vídeo dizendo que tinha que ser rosa. Ou seja, bem clássico, né? Esse latim. A gente pode falar rosa em latim mesmo. É mais fácil do que parece. Rosa, gente, em latim científico é rosa. Fantástico. Isso é muito bom. Em relação ao gênero Echeveria, Echeveria, e aí, como é isso? Nós podemos falar Echeveria quando você está falando a palavra em português. As Echevérias que eu tenho... Eu tenho uma coleção de Echevérias. Coleção de Echevérias, tranquilo. Agora, quando você está falando nome científico, né? Aí o CH tem sempre som de K. Né? Então fica Echeveria. Assim, então, vai valer também para o Pachyphytum, vai valer para o Orostakis. Isso. Sempre o CH vai ter som de Q ou K. Som de K. Tá. E não tem exceção. Essa é uma regra mesmo. CH, som de K. Uma tendência que fura essa regra um pouquinho, mas é que eu só vejo todo mundo falando dessa forma, é quando antes do CH tem um T. TCH. Tá. Que daí a gente fala igual o nosso atim. Ah, sim, atim. Entendi. Tchau. É som de tchá. Ok, entendi. Então o Anturium veiti. É veitki que eu falaria. Não é. Pode falar veiti. Fica mais sonoro, mais fantástico. Fácil. Aproveitando, V tem som de V mesmo. Sempre. Oh, meu Deus. Não é U, então. Não. Tenho que aprender mesmo, então. Um monte de coisa. Fantástico. Então, continuando as suculentas. O meu gênero favorito de suculentas é o gênero Aeonium, que eu aprendi que AE tem som de E. Sempre o AE tem som de E? E você tem dado a dica correta nos outros vídeos. No Aeonium tá certo. Tá bacana. A gente tem o ditongo AE, que no latim científico tem som de E. Então vai ficar Aeonium. Ok. Tá correto, né? Umas pouquíssimas exceções que a gente tem do AE, que é hiato. Ou seja, que separa as duas sílabas, né? Separada, né? As plantas que têm um radical, um começo de palavra com aero. Né? Então nós temos aí aerantes. Aí AE com som bem separado. Tá. Aerantes. Aí eu acho que a gente pode fazer uma pausa na botânica e ir para um nome popular bem conhecido, claro, né? Então o
polêmico lá na minha página, que volta e meia alguém vem lá e fica chateado. O mosquito da dengue. O mosquito da dengue tem a ver com a botânica, porque é no vaso com água que o bichinho tá lá, né? É isso Mas mesmo. ele é o Aedes aegypti. Meu Deus. Aedes. Então, essa é uma das exceções onde o AE é lido separado. Só que como a gente aprendeu um pouquinho aí que AE é lido com E, você vai ver muita gente falando Aedes. Eu, em sala de aula, né, sempre expliquei para os alunos que era Aedes aegypti. Agora eu vou ter que fazer errado em toda a sala de aula minha também. É uma exceção, é Aedes. E veja só, o segundo AE do Egipte é Egito mesmo. E tem a ver com Egito, só curiosidade? Se for ver a etimologia da palavra, Aedes significa odioso, que faz jus, né, entendi. ao nome. E Egipte é do Egito. Entendi. Egípcio. Porque a origem do mosquito deve ser de lá, né? A origem foi constatada. Fantástico. Sei que tem muita gente ainda discutindo, mas ao que consta é do Egito. Legal. Bom, pausa finalizada, vamos voltar para a botânica, né? Sim. Então, por exemplo, o gênero, aí vai uma questão mais de pronúncia de entonação, como é que fala? A sílaba tônica, né? Muita gente fala o gênero sedum. É possível isso? A gente pode levar a sílaba tônica para o final de uma palavra em latim? Não podemos. Na pronúncia do latim tem uma lei chamada Lei da Baritonese. Olha que chique. Tem nome, né? Até a lei. Ela proíbe a pronúncia como tônica da última sílaba. Olha só. Ou seja, não existe oxítona. A última sílaba nunca é tônica. Ela não é oxítona, que a gente chama, né? Então sempre vai ser sedum ou sedum. Entendi. Nunca sedum. Isso é um detalhe interessante. Tanto faz você falar com aberto ou fechado. Sedum ou sedum. Não faz diferença. Aí, e o O também. Eu posso falar eonium ou então eonium. Entendi. Para isso não tem padrão. Você fala aquilo que soar melhor mesmo. Entendi. Legal. Interessantíssimo pensar nisso, né, pessoal? Bom, um outro gênero que aí eu caí da cadeira, eu quis me esconder no cobertor depois que eu li no seu livro, que é o gênero que eu vou falar em português, calanchoe. Calanchoe. Os calanchoes em português, tem até no dicionário, né? Calanchoe. Não... Vamos lá. Antes de eu falar o que não, o que sim, como que se pronuncia essa coisa? Samuel, acho que não tem floricultura que não tenha um calanchoe. Exatamente. É até supermercado, né? É o queridinho aí, né? Tá virando uma coqueluche. Todo mundo, até em casa, tem um calanchoe. Agora, calanchoe é o nome aportuguesado, a pronúncia tá adequada, tranquilo. Agora, o gênero é um nome parecido. E aquele OE final... Não, antes dele, vamos lá, um que eu tenho certeza que a gente aprendeu já hoje. CH tem som de Q mesmo. Então não é che, não é choe de jeito nenhum. Não, ok, beleza. Ai meu Deus, então mas e agora? Nós vamos falar calancoe. Pois. Calancoe. CH com som de K. E esse OE é uma daquelas exceções onde eles são pronunciados de modo separado. Ou seja, é um hiato. Separa essas duas vogais. Mas a gente acostuma, a gente vai falando calancoe. Então, gente, o gênero calancoe, não é calanque. E Samuel, tem mais outro gênero que é uma pegadinha do OE. Nossa, gente. Que não é lido com som de E. Ele não é um ditongo, é um hiato. Eu vou deixar escrito aí primeiro para vocês pensarem como você pronuncia esta palavra que está aparecendo aí no vídeo. Pausa e aí fala ela junto. Vai lá. E agora? Será que é assim? Eu tenho certeza que você falou aloe, não é mesmo? E aí, Rafael? Ou falou aloe, ou aloe, aloe, né? Aloe. O aloé também, né? Aloé, isso. Sinto lhe informar, mas a pronúncia do latim científico é aloe. Aloe, né? OE lidos separados e a tônica vai estar no A. Porque é um hiato também, o O e o E, né? Então, aquela babosa no fundo do quintal é a aloe vera. Exatamente. Ainda nas aráceas, então, Rafael, uma outra dúvida que me surgiu aqui é um dos meus gêneros favoritos de aráceas, que é o gênero que eu chamo de Alocasia. É isso ou não? Você vai perceber que o S está sozinho ali, ele está entre vogais, né?
E aí a regra é a mesma como em português. O S É mais fácil do que eu imaginava. intervocálico, ele tem som de Z, igual casa. Entendi. Então você vai falar alocásia. E colocásia também, então. A priminha dela lá, colocásia. Agora, e o outro exemplo que se escreve, vou falar como se escreve, tá, gente? Xantossoma. Como que é isso? Aí tem duas pegadinhas também. Primeiro, a pronúncia de X. Apareceu X, pessoal, em nome científico sempre vai ter pronúncia de kiss. Igual táxi. Entendi. Táxi, o X tem som de kiss, né? Então, o pessoal vai acabar falando xanto. Mas é xanto. Xanto, né? Kiss. Legal, xanto. E aparece um S aí, né, o S do soma. Ele também é um S intervocálico, ele está entre um O e outro O. Então, a princípio, a gente pensaria que é zoma também. Então, acabei de falar que é alocásia, que o S tem som de Z quando está entre vogais. Nesse caso, o S está entre vogais, mas ele a gente fala que ele é um inicial de radical, um inicial de elemento de composição. Ah, tá. Então, o soma significa corpo e xanto significa amarelo. Então, o nome do gênero, se for traduzir, é corpo amarelado. Né? Mas como ele é um inicial de radical, você vai falar com som de dois S. Então, ou seja, como o radical começa com soma, e a gente pronuncia o S, tem que pronunciar xantossoma. Igual assim, xantossoma. Agora, voltando à questão do H no início das palavras, né? Então, toda palavra que começar com H, né, e depois tiver uma vogal, a gente ignora esse H. Isso. Então, por exemplo, o gênero que eu pronunciava como raciora tem que ser aciora. Mas aproveitando, TI seguido de vogal tem som de si mesmo. É isso mesmo. Outra regra do latim científico é que se a sílaba TI na sequência tiver uma vogal, então ela tem som de si, né? Então a gente não fala atiora. Esse TI vira som de si e fica aciora. Legal. Né? Agora então, já que a gente falou desse H, nós vamos jogar por terra um nome que é muito popularizado, que é da flor de cera, que se escreve H-O-Y-A. A pronúncia disso para todo mundo e para mim até hoje era roia. Então não é roia. Não, mais uma vez o H é a letra negligenciada. Oh, meu Deus, ou seja, é oia. Nós vamos falar com o típico caipira, né? Eu sempre falei para olhar alguma coisa e falar olha, né? Então, tira o H e é oia. Ou seja, por exemplo, a flor de cera oia carnosa. É isso. Oia carnosa. Oia carnosa. E não roia. Fica até legal, né? Oia carnosa. Oia carnosa. Fantástico. E aí, pessoal, tem mais alguma palavra que vocês gostariam de aprender em latim? Escrevam para mim aí nos comentários. O Rafael também vai nos ajudar. Caso eu não saiba responder, vou entrar em contato com ele lá, perturbá-lo um pouquinho para a gente responder as dúvidas de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Eu adorei, aprendi muito. Pois é, se deixar a gente fala a tarde inteira. E vamos aqui, né? Dia todo. Com certeza. Eu que agradeço, eu trabalho com isso por gosto, por paixão. A gente gosta de botânica, de ciência e gosta de divulgar essa paixão que a gente tem. É isso que é importante. Nesses períodos, né, a gente precisa divulgar muito mais a ciência, né? Sobrevivência das universidades, sobrevivência do Brasil, divulgação científica, né? Então a gente se empenha. E é por isso que eu agradeço o convite, Samuel. Eu que agradeço a presença. Fico sempre à disposição, tanto no meu canal ou aqui diretamente, para a gente estar conversando sobre nomenclatura científica, taxonomia. É isso aí. A botânica, que é a ciência amabilis, sempre olhou com muito carinho para o latim. Os botânicos gostam de falar bonito, gostam de saber o significado. Converse com um orquidófilo para saber como ele sabe de latim e ele dá um fantástico, show, né? Então, isso é muito legal. Gosto muito de ver isso dando certo no seu canal. Fico à disposição, gente. E mando um abraço aí pro pessoal que acompanha a gente, que acompanha o Samuel. Obrigado. Então, gente, não se esqueçam de curtir o vídeo, de se inscrever no canal se não for inscrito, de clicar naquele sininho para receber notificações sempre que tiver vídeo novo no canal. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, nos siga no Instagram e siga o Rafael também lá no Instagram, que é...
Nomes científicos. Ou então no Facebook com o mesmo nome também. Nomes científicos. Nomes científicos. Lembrem-se daquilo que eu sempre digo: presentei com plantas, elas são o melhor presente. Vamos fazer todo mundo feliz. Um grande abraço para vocês. Um grande abraço.